Olá, bem-vindos. Hoje trago-vos uma pequena introdução ao Bitcoin. O objetivo da apresentação é dar a conhecer o Bitcoin, o que é, o que faz, como funciona. Eh, antes de mais, e antes de passarmos ao Bitcoin, vamos falar um bocadinho de dinheiro. Acho que é importante para percebermos o porquê do Bitcoin. Portanto, dinheiro, todos gostamos, certo? O dinheiro representa o nosso esforço, o nosso trabalho. Ou seja, nós trabalhamos, produzimos e recebemos dinheiro que nos permite, mais tarde, adquirir qualquer coisa, comprar qualquer coisa. Ou seja, nós trocamos, é a nossa forma de trocar o nosso trabalho por algo no tempo, mais tarde. Este é o dinheiro que conhecemos agora, é denominado de moeda fiduciária ou fiat. Uma moeda fiduciária é qualquer título que não é conversível, ou seja, não é lastreado em nenhum metal, ouro ou prata, e não tem valor intrínseco, é um pedaço de papel, neste caso. O valor o seu valor advém da confiança que as pessoas têm em quem emitiu o título. Neste caso, o Banco Central Europeu um, diz que este pedaço de papel vale 20 euros e nós depositamos a nossa confiança que assim será amanhã e depois e daqui a um ano. Mas nem sempre foi assim. O dinheiro evoluiu já desde sempre. Este é um exemplo, é uma pedra-raio, é uma das primeiras formas de dinheiro conhecidas. Já é usada na Micronésia desde o ano 500 e ainda hoje são usadas estas pedras em alguns rituais. Conchas são outra forma de dinheiro que foram usadas até finais de 1800. O ouro, ainda em uso nos dias de hoje, normalmente usado pelos Estados-nação ou por bancos federais como reserva de valor. O que é o bom dinheiro? Quais são as propriedades? As propriedades de um bom dinheiro é que seja durável, se não se estraga ou deteriora um, com o tempo, que seja portátil, fácil de transportar, fungível, quer dizer que podem ser substituídos ou trocados por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Se eu emprestar uma nota de 20 euros a alguém, eu não vou querer essa mesma nota de volta, ou exatamente aquela nota que eu dei. Eu quero o valor, né? Quero 20 euros, independentemente de ser a mesma nota ou não. E isso é a fungibilidade. Que seja verificável, ou seja, que seja fácil de verificar a autenticidade do dinheiro. Se eu escrever 20 num papel, não faz disso uma nota de 20 euros, ou não lhe dá valor. É bom que o dinheiro seja facilmente verificável na sua autenticidade. Divisível. O dinheiro deve ser divisível, ou seja, suporta trocas de pequenas quantidades, né? Eh, eh, Mesmo o euro nós temos em cêntimos, podemos dividir ainda em. O euro é divisível em 100, e a escassez. O dinheiro deve ser escasso, não pode ser muito abundante ou muito fácil de produzir. E este é um dos grandes problemas do dinheiro de hoje. É comum encontrar coisas que tenham uma ou algumas destas propriedades. Mas é muito raro encontrar algo que reúna todas estas propriedades que fazem um bom dinheiro. Só um bocadinho agora, pode o mundo mudar o sítio onde moramos,
mudar a nossa percepção acerca do dinheiro. Vamos só fazer aqui um pequeno exercício de imaginação. Imagine que se encontra numa ou em várias destas seguintes situações. A notícia do New York Times fala sobre a possibilidade da inflação na Venezuela chegar a 1 milhão%, que é uma loucura. Ser confrontado com o poder excessivo do governo. No artigo, a China em 2018 baniu milhões de pessoas de usar os transportes públicos por terem um baixo crédito social, não ter opções ou boas opções de poupança. O artigo refere os efeitos negativos de 5 anos de taxas negativas na Europa, contas de poupança, contas a prazo, títulos, etc., não conseguem acompanhar a inflação. O resultado disto tudo para as pessoas é perderem poder de compra ao longo do tempo, ou começarem a arriscar em ações ou outros ativos de risco, não estando financeiramente preparadas, ou terem a disciplina necessária e perderem ainda mais dinheiro. Imagina que está em guerra e quer sair com o dinheiro, quer sair do seu país com o dinheiro que poupou. Há muitos países que confiscam esses bens. Mundialmente, há 1.700 milhões de pessoas que não têm acesso a uma conta bancária. Mais um artigo. A polícia de Hong Kong apreendeu 10 milhões de dólares em donativos destinados aos protestantes há uns meses, quando houve os protestos em Hong Kong. Há lojas que não aceitam pagamentos em dinheiro, forçam o uso do cartão de débito ou de crédito, o que permite saber onde, quando e o que compramos. Isto pode ser aqui, é isto, o abuso. O problema disto e o abuso de confiança é o tema que une os exemplos atrás. Não é? Por exemplo, vamos dar um exemplo de quando o dinheiro passa a ser digital, é necessária ainda mais confiança. Ou seja, no mundo digital, eu posso enviar uma foto a uma pessoa e posso enviar a mesma foto a uma outra pessoa diferente e fazendo uma cópia. Podemos facilmente copiar coisas no mundo digital, que não é propriamente mau, e até é bom que isso aconteça, exceto quando falamos de dinheiro. Então, imaginando que eu pago a um comerciante na mercearia 10 euros em dinheiro, portanto eu passo-lhe uma nota para a mão e o assunto fica resolvido. No mundo digital, se eu pagar esses 10 euros ao comerciante e depois enviar uma cópia para um de vocês e para outra pessoa qualquer, eu criei dinheiro, algum de vocês não recebeu o pagamento, e daí a importância da confiança quando se trata de dinheiro digital. Terceiros de confiança. Os terceiros de confiança são necessários para garantir que não há o duplo gasto. Então, o que acontece com a necessidade de haver um terceiro envolvido nestas transações é que é uma transferência entre duas partes e há ali alguém no meio para mediar e para assegurar para prevenir o duplo gasto. É que depois acabamos por perder privacidade, é mais custoso, porque essa terceira entidade tem que ser paga e acarreta uma perda de liberdade. Portanto, poderemos fazer um dinheiro melhor. Os objetivos para hoje é perceber um pouco o que é o Bitcoin e esclarecer algumas dúvidas e mitos à volta do Bitcoin. Não é de todo uma apresentação sobre investimento,
Portanto, o meu nome é Tiago Vasconcelos, eu sou entusiasta do Bitcoin, faço algumas coisas enquanto programador. Vou, vou assumir que quem está a ver esta apresentação está a ouvi-la porque ouviu falar do Bitcoin e quer saber um pouco mais sobre o que é. O gráfico, o gráficozinho em baixo diz mais ou menos como é que como é que como é que nós nos posicionamos aqui. Se calhar vocês poderão estar ali no sítio da seta, poderão estar mais para a frente, mais para trás, tal como eu. Portanto, o Bitcoin é uma inovação ao nível do dinheiro e não ao nível do pagamento. Como, por exemplo, os cartões multibanco ou o próprio MBWay, é uma evolução ao nível do pagamento. O Bitcoin é uma inovação ao nível do dinheiro. Portanto, o Bitcoin é uma forma de dinheiro peer-to-peer, ou ponto a ponto, que é soberano, escasso e aberto a todos. Vamos a seguir, vamos analisar cada um destes pontos, mas a grande revolução é que deixamos de precisar de confiar em terceiros, quer seja bancos, governos, políticos, etc. Outra forma de ver o Bitcoin é como uma melhor versão de dinheiro físico para a era da internet, para a era digital, com benefício que não tem inflação. Como é que isto se tornou possível? O white paper do Bitcoin foi lançado a 31 de outubro de 2008 por Satoshi Nakamoto e a 3 de janeiro de 2009 foram minados os primeiros blocos, quer dizer que a rede arrancou. Né? Podem ver aí a timeline. Em 12 de janeiro de 2009 houve um segundo utilizador que se juntou à rede. E isto é muito conhecido é conhecido. Outro evento conhecido do Bitcoin foram as duas pizzas vendidas por 10 mil Bitcoins a 22 de maio de 2010. E a 12 de dezembro de 2010 Satoshi Nakamoto desaparece. E durante a última década tivemos volatilidade no preço, muitos esquemas, muitas melhorias tecnológicas. O Bitcoin morreu milhentas vezes. 1000 novas moedas ou criptomoedas apareceram. Mas há aqui sempre uma resiliência a ataques por parte do Bitcoin. Hoje, temos aqui o hoje. Estes dados já não estão todos atualizados. Mas pronto, fica, são números, fica uma ideia. Portanto, o misterioso Satoshi, quem é Satoshi Nakamoto? Ninguém sabe. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, um coletivo de pessoas, ninguém sabe ao certo. As moedas que foram minadas no início da rede, atribuídas a Nakamoto, nunca foram mexidas ou transacionadas. E há muitos que aparecem e reclamam serem Satoshi Nakamoto, mas nunca o conseguiram provar. Vamos espreitar um bocadinho, perceber um bocadinho como é que funciona o Bitcoin, então. Isto tem aqui um bocadinho de informação. Vamos tentar partir isto em bocadinhos mais pequenos para tentarmos perceber. Portanto, a propriedade é o controle da chave privada que permite que você, e somente você, esta parte é importante, transfira o Bitcoin armazenado num endereço público, num registro partilhado. Podemos pensar aqui num registro partilhado como uma folha de Excel que mantém um registro de quem tem quantas moedas. Não é? E o registro é público. É uma folha de Excel partilhada por toda a gente, a mesma, e é atualizada
com um registro de quem é que tem quantas moedas. Quem é o dono de X moedas. Isto começa com uma chave privada. A chave privada é gerada através de um processo aleatório. É muito difícil haver aqui uma colisão ou serem geradas duas chaves privadas iguais. Portanto, eu não queria entrar aqui muito em partes técnicas, mas a chave privada é um número com 256 bits. E isto dá um número enorme. Portanto, para terem, só para darmos aqui uma ideia, isto é 2 levantado a 256, que é mais que todos os átomos no universo conhecido, e a possibilidade de haver aqui de se conseguir gerar duas chaves privadas iguais é uma em 115 vezes 10 levantado a 78. Portanto, isto dá um número com 78 dígitos. Portanto, é praticamente. Não é impossível, mas é praticamente impossível. Portanto, depois desta chave privada, se calhar vamos descer um bocadinho, opções de custódia. Portanto, isto é igual a ter uma nota de 20 euros na mão, não é? Se vier o vento e levar a nota, perdemos o dinheiro. Se anotarem a vossa chave privada num papelinho e ele desaparecer, lá se vai o vosso dinheiro. Até, o Bitcoin tem aqui, é soberano neste sentido em que a pessoa, a pessoa detém os seus próprios bens, né? O seu próprio dinheiro, mas com isso acresce a responsabilidade de o guardar. Portanto, as opções de custódia vão desde o telefone, que poderá ser, não sei, em termos de compromisso, risco e utilização, ou facilidade de utilização, se calhar até é dos melhores. Portanto, a cloud é não, é horrível. Tem uma chavezinha, será um hardware wallet, e o cérebro é um brain wallet. Poderemos aprofundar um bocadinho mais estes temas, talvez num outro vídeo. Para agora fica só assim, fica só isto. Se tiverem dúvidas, depois ponham nos comentários. Portanto, depois de lado temos o tal registro público do, do Bitcoin. Temos os endereços públicos. Os endereços públicos são derivados da chave privada. Aqui o que acontece aqui, há uma chave privada que é privada, é só para vocês, e só vocês é que têm conhecimento. O endereço público é a parte que podem partilhar para receberem um pagamento, por exemplo. Mas é impossível de saber a chave privada através do endereço público. Mas isto envolve aqui criptografia, uns cálculos difíceis, já veremos um bocadinho, um bocadinho mais à frente. Mas para agora fiquem só com estes pontos. Portanto, o endereço público é derivado da chave privada e não se consegue saber a chave privada através do endereço público. Depois aqui o que diz é que este endereço público e a quantidade de moedas ou de bitcoins que tem. Basicamente é isto. O registro público é isto. É um registro de quem tem quantas moedas. Uma trivia aqui. Não é possível, não é preciso ter um Bitcoin. O Bitcoin nem sequer é unidade. Nós podemos ter frações. Cada Bitcoin é composto por 100 mil, desculpem, 100 milhões de satoshis. E satoshis, sim, é a unidade
do Bitcoin. O que é que acontece quando enviamos Bitcoin para alguém? Primeiro, ter algum Bitcoin. Né? Por exemplo, ter algum Bitcoin, controla as chaves privadas para uma certa quantidade de Bitcoin. Pode ser 1, pode ser 0,5, pode ser 0,01, pode ser 0,0001. Pronto. Tem o exemplo de uma wallet num smartphone, a quantidade a enviar, define-se a quantidade para. Vamos enviar para um outro endereço. A seguir, é criada uma transação, é criada uma assinatura digital com a chave privada que comprova a propriedade da moeda, permitindo que ela seja transferida. Você tem aqui o esquemazinho, portanto, a chave privada conhecida apenas por vocês. Há aqui um passo de criptografia para criar uma assinatura digital que comprova que vocês detêm a posse daquelas moedas para enviar. Né? Depois tem o endereço, a transação é isto: é uma assinatura digital, o endereço de destino, a quantidade uma taxa, um FII que vocês vão pagar aos mineiros. Já vamos a essa parte mais à frente. A seguir, essa transação é transmitida para a rede, é enviada para a rede peer-to-peer ou ponto-a-ponto do Bitcoin. O que acontece a seguir? Não requer confiança, ou seja, não há aqui o tal passo com o terceiro de confiança. Né? Os nós fazemos a transação e enviamos para a rede e todos os nós da rede propagam ou mandam essa transação para todos os outros nós que estão ligados entre si. Um nó ou node é um computador que corre o software Bitcoin. Cada nó tem a sua cópia do tal registro público. Portanto, vão adicionar esta transação, vão validar a transação e vão propagar isto na rede para todos os outros nós. Ou seja, a transação é pública e toda a gente tem conhecimento que vocês fizeram uma transação. Como é que o sistema mantém a integridade? Vamos responder aqui a estas perguntas. Vamos ver uma série de questões e no fim voltamos a isto com as respostas. São precisas boas soluções para muitas questões importantes. Como é que os nós concordam numa única versão do registro? Senão qualquer um poderia ter aqui uma versão do registro. O que é que evita, afinal os gastos duplos e as moedas falsas? E o que previne modificar o histórico, né? O que está para trás. Vamos ver mais à frente todos estes pontos. Alguém está familiarizado com com este termo da mineração? A mineração em Bitcoin. Algumas definições. Portanto, o bloco. Se calhar podemos chamar o Miguel Sousa Tavares para vir ver este bocadinho. Portanto, os blocos, um conjunto de transações que são adicionadas ao registro público. O bloco consiste basicamente de transações, de um conjunto de transações. Isto numa versão básica. Os mineiros são nós também, mas são nós especiais no Bitcoin que criam blocos. E há o Proof of Work, ou prova de trabalho. O Proof of Work é um processo que torna muito dispendioso criar blocos, mas é bastante fácil verificá-los. E aqui, a magia do Bitcoin está aqui. Portanto, os mineiros validam transações na blockchain. O bloco é válido se
se obedecer às regras do protocolo. Portanto, as novas transações entram para uma fila de transações, é o chamado mempool, que todas as transações que existem vão para esta fila e são escolhidas pelos mineiros. A seguir, os mineiros escolhem as transações. Isto normalmente eles escolhem pelas FIIs. Minar ou minerar é um processo muito dispendioso e cada vez mais o é. E então os mineiros tentam sempre escolher as transações com as taxas mais altas. Isto é definido por vocês. Vocês é que definem a prioridade que querem dar à vossa transação. Desde não vale a pena agora estar a ver, é um Satoshi por virtual byte, qualquer coisa, VB, qualquer coisa assim do género, mas é definido por vocês, desde 1 até ao valor que vos apetecer, tendo em conta que os mineiros escolhem estas transações pelas FIIs, escolhendo obviamente as mais altas e depois vão deixando as mais baratas na lista. Portanto, depois temos o Proof of Work. Portanto, existem vários mineiros, cada um com o seu nó, e eles começam, depois de escolherem, eles escolhem as transações que querem incluir no bloco e começam a minar. Já vamos ver o que é que isto quer dizer. Quando é encontrado um novo bloco, esse conjunto de transações escolhidas pelo mineiro, neste caso, vamos imaginar que era o mineiro B, são incluídas num bloco e desse bloco entra na blockchain e estas transações são validadas na rede. Deste processo, o mineiro recebe uma recompensa mais as taxas que consiste em novos Bitcoin, e é assim que se cria Bitcoin. Ele recebe, neste momento, acho que são 6,25. Ele recebe 6,25 Bitcoins, mais as taxas de transação das transações que escolheu incluir no bloco. Aqui podemos ver o registro público, a tal blockchain, cadeia de blocos, e não parvoíce. Temos a blockchain. Cada bloco está feito para ser minado de 10 em 10 minutos. Este bloco, este novo bloco vai ser incluído na blockchain e tem já vamos ver a seguir, mas há uma ligação ao bloco anterior. Portanto, há aqui uma cadeia para que não se perca a ordem destes blocos. O custo de minar um bloco, vamos ver só uma pequena ilustração. Como eu estava a dizer, isto é um processo muito dispendioso e torna muito difícil desfazer o trabalho que já foi feito para trás na blockchain. E é daqui que nasce a teoria dos jogos, ou a teoria do jogo, para aceitar o trabalho dos outros. A dificuldade, há aqui uma dificuldade acrescida, já vamos ver a seguir. O bloco é composto que tem o bloco anterior, uma referência ao bloco anterior, tem as transações e é definido um número aleatório. Este conjunto de informação entra numa função hash, no caso do Bitcoin, SHA-256. Isto corre num hardware especial. Inicialmente correria em qualquer computador, depois passou-se
para placas gráficas e entretanto agora ainda podem fazer isso no computador, mas já existe hardware especial para fazer isto. Portanto, a função hash, não vale a pena eu estar-vos a explicar o que é, mas basicamente uma impressão digital de um conjunto de dados. Portanto, deste conjunto de dados há de sair um output, e o output hash é um conjunto de números um, específico para este tipo de dados. Basta mudar qualquer coisa dentro destes inputs, deste bloco, e este hash vai mudar. O que vai acontecer? O mineiro inclui o bloco, a tal referência ao bloco anterior, as transações e um número aleatório que é o chamado nonce. Passa numa função hash e recebe um output. E este igual tem a ver com os zeros, que estão no output hash. Há uma dificuldade, e é aqui que vos queria falar da dificuldade. A dificuldade no Bitcoin é variável conforme existe mais ou menos mineiros, para que seja possível minar um bloco a cada 10 minutos. E portanto, o trabalho do mineiro é este: definir os dados com o tal nonce, que é um número aleatório, corre uma função hash, tem o output e verifica se é isto que é pedido pela dificuldade do Bitcoin na altura. Se não for igual, ele muda o número aleatório e volta a fazer tudo igual, volta a fazer a mesma função hash, obtém o output e verifica se o número de zeros corresponde à dificuldade pedida. No fim, se for igual, se for essa se o número de zeros, se o parâmetro, se o número de zeros for igual àquilo que é pedido, é encontrado um novo bloco. Estou se calhar a complicar isto um bocadinho. A única maneira de encontrar um bloco é por hashing, que é a tal função hash, ou o hashing neste caso será este processo, muitas e muitas vezes. E isto chama-se proof of work, ou prova de trabalho. Atualmente, e eu creio que isto provavelmente se calhar já terá aumentado, esta sequência é executada 120 quintilhões de vezes a cada segundo pelos mineiros. Os nós verificam a validade dos blocos recém-criados. Ou seja, a teoria de jogo sugere que cada mineiro aceita o bloco e começa a tentar produzir o próximo bloco válido com um novo conjunto de transações. Os blocos são válidos se obedecerem às regras do protocolo e se respeitarem os requerimentos do Proof of Work. Acabando ele encontrando um bloco, imediatamente passa para outro, e todos os mineiros imediatamente passam para um novo bloco. Imaginando que um dos mineiros ignorava o novo bloco criado e continuava a trabalhar no bloco que estava a trabalhar, o que ia acontecer é que ele ia fazer, quando ele finalmente encontrasse a solução para aquele bloco, ele ia criar um fork, uma dependência da blockchain. E o que ia acontecer é que os nós da rede, todos os nós da rede e os mineiros,
iriam rejeitar o bloco dele e ele ia continuar sozinho naquela blockchain paralela, porque a rede assume, um, a rede assume a cadeia mais longa como válida. Aí está, uma vez verificado, os nós adicionam o bloco à sua cópia da blockchain e retransmitem para toda a rede. Isto é um bocadinho aquilo que eu estava a falar da teoria de jogo. Sugere que os mineiros comecem a minar o próximo bloco imediatamente. Ou seja, a partir do momento em que um deles encontra um novo bloco, todos os mineiros passam para um bloco novo. Aqui é crucial que a verificação se mantenha descentralizada para garantir a honestidade dos mineiros, ou seja, o mineiro, o mineiro encontrou um bloco e isto é transmitido para os nós que estão mais próximos ou ligados a ele, e cada nó vai validar e adicionar o novo bloco à sua, ao seu registro. Então, só uma recapitulação. Há, é o mesmo gráfico de há pouco, é só para recapitular aqui algumas coisas. A recompensa, e é aqui que se criam novos bitcoins. A introdução dos novos blocos na blockchain tem sempre uma referência ao bloco anterior. Isto aumenta a imutabilidade. Ou seja, o trabalho acumulado, este trabalho todo para trás, protege as transações e evita os gastos duplos. Portanto, chegamos à parte de responder às perguntas iniciais, como a mineração mantém a integridade do sistema. Ou seja, como é que os nós concordam numa única versão do registro? Teoria de jogo. Os nós aceitam a blockchain mais longa, ou a cadeia de blocos mais longa. Evitar os gastos duplos e as moedas falsas. Para haver um gasto duplo ou uma moeda falsa, teria que ser criado um bloco inválido. Não é? E os mineiros rejeitariam, porque não querem estar a minar e a gastar dinheiro, neste caso, bastante, a construir a partir de um bloco que já à partida já vão saber que o resto da rede vai rejeitar. Da mesma forma, os outros nós que não são mineiros rejeitariam, porque também não é do seu interesse. Apenas os malfeitores teriam interesse em validar o bloco mau, digamos assim, que tem um gasto duplo, e a própria teoria de jogo sugere que a maioria rejeitará esse bloco. E o que previne modificar o histórico. Portanto, voltar atrás e modificar uma transação, imaginando eu quero alterar uma transação da semana passada. Isto exigiria a remuneração de mais de 1000 blocos, o que custaria muito dinheiro e estaria a correr contra o resto da rede, que ia continuar a construir a cadeia válida, não é? Neste caso. Ou seja, eu tinha que ir atrás, a mudar o bloco há 1000 blocos atrás, e depois tinha que refazer todos os blocos para a frente e ainda conseguir apanhar a cadeia que a blockchain que continua a ser construída. Então vamos voltar mais um bocadinho atrás. Portanto, Bitcoin é uma nova forma de dinheiro digital que é soberano. Portanto, soberano, o Bitcoin obedece às suas regras.
a teoria de jogos, que determina o equilíbrio e o comportamento dos atores no ecossistema. Nenhuma pessoa ou grupo controla o Bitcoin. E esta é muito importante, esta parte. A descentralização fornece segurança contra a corrupção ou a captura. Alterações no Bitcoin exigem um consenso massivo, porque há muita gente na rede e todos os atores, os nós na rede, hum, têm que concordar com qualquer alteração. Aqui temos o consenso social, ponto Schelling, são como as coisas se balançam, os mineiros, os nós, as chaves, os negócios, os developers e todos eles estão aqui com a mesma importância. Uma chamada de atenção, Bitcoin Cash, que eu acho que neste momento até já nem é Bitcoin Cash, já se dividiu em mais 3 ou 4 moedas, mas é uma versão não consensual do Bitcoin. Isto teve a ver com tamanhos de blocos, etc. E embora seja promovido em bitcoin.com, não é o Bitcoin, ok? Se interessam por Bitcoin, tenham cuidado. Bitcoin é BTC, Bitcoin, sem mais nada. Bitcoin é uma nova forma de dinheiro que é escasso. Escassez. Vamos ver a escassez. Escassez digital. Só existirão 21 milhões de bitcoins. Sempre. Isto está. Isto é hard-coded. Isto está no código e é impossível mudar. Esta política monetária não pode ser alterada. É a política. Temos o gráfico da distribuição de novos bitcoins. Mas o limite de fornecimento de 21 milhões é imposto pelo código. É consultável e o código do Bitcoin é open source. Toda a gente pode rever o código. A cada 4 anos, aquela recompensa por bloco dos mineiros, a recompensa que eles recebem, é reduzida para metade. E como essa é a única forma de fazer novos bitcoins, em 2140, mais ou menos, essa recompensa por bloco vai ser zero. E portanto nós sabemos qual a quantidade máxima de Bitcoin é que vai existir e quando é que ela vai quando é que vai acabar, e isso dá-nos o número. O último Bitcoin será minado por volta de 1140. Portanto, esta recompensa, isto é o chamado halving no Bitcoin. As recompensas são cortadas a cada 4 anos, são 4 anos, são 210 mil blocos. A cada 210 mil blocos, esta recompensa dos mineiros é cortada a meio. 210 mil blocos, mais ou menos 10 minutos por bloco, dá os 4 anos. Isto nunca é muito certo porque a velocidade a que saem os blocos nem sempre, nem sempre são 10 minutos. Portanto, aqui uma trivia. A recompensa atual são 6,25 bitcoins por cada novo bloco. Isto começou com 50, depois foi reduzido para 25, 12,5 e agora estamos nos 6,25. Só em 2024 é que isto será cortado mais uma vez a meio. 85% de todos os bitcoins já foram minados. Vê-se pela curva que a emissão de novos bitcoins foi muito acentuada no início, mas que essa emissão tem vindo a reduzir e vai reduzir até zero até 2140. Cerca de 4 milhões de bitcoins poderão estar perdidos. Mais uma vez, aquela história de perder uma chave privada. As moedas
vão desaparecer. É impossível que cada milionário existente hoje consiga possuir um Bitcoin inteiro e 0,28 Bitcoins ou 28 milhões de Satoshis é suficiente para estar entre os 1% do topo. Isto tendo em conta os 7 ou 8 milhões ou 8 bilhões ou 1000 milhões de pessoas no planeta. Se dividirmos os 21 milhões pela população mundial, dá mais ou menos este valor, ponto 2, ponto 22, qualquer coisa assim do género. Aberto a todos. Bitcoin não necessita ou não é necessária permissão de ninguém para participar, usar o Bitcoin. Portanto, qualquer pessoa pode receber ou enviar Bitcoin. Para isso basta ter um endereço. Qualquer pessoa pode minerar Bitcoin, embora seja difícil e não seja muito rentável neste momento com um equipamento convencional. Qualquer pessoa o pode fazer. Qualquer pessoa pode verificar o Bitcoin. O registro público, a blockchain é transparente e é pública, é consultável. E qualquer pessoa pode melhorar o Bitcoin se vocês souberem programar ou não. Existem muitas outras vertentes onde se pode melhorar o Bitcoin. Se o quiserem fazer, podem fazê-lo. Agora, ninguém pode bloquear uma transação de Bitcoin. Eu, se enviar se fizer uma transação de Bitcoin de um endereço para outro endereço, ele vai lá chegar. Esses Bitcoins vão lá chegar, independentemente das taxas. Não há ninguém que possa entrar a meio e dizer não, este endereço não pode receber. Ninguém pode apreender a vossa riqueza em Bitcoin. É muito difícil. E apreender não podem. Podem roubar, podem coagir-vos a entregar as chaves, mas apreender não é possível. Não é necessário ninguém para garantir a vossa propriedade se tiverem as chaves privadas. Os bitcoins são vossos. E ninguém pode desvalorizar. Ou seja, como não se pode imprimir, ir ao o ponto inicial sobre o dinheiro, não é possível imprimir e não é possível fazer mais. É muito. Ninguém pode desvalorizar o Bitcoin. Qual é que é o objetivo? Portanto, novos protocolos levam algum tempo a amadurecer. Né? Temos aqui os exemplos. Eu creio que o inicial será o telefone, ou as linhas telefónicas, a internet, e aqui 2020 o streaming e os smartphones. Portanto, há muita coisa que ainda falta amadurecer no Bitcoin. Né? O user experience, ou a experiência para o utilizador, o escalamento, embora isso já seja grandemente adressado pela Lightning Network, segurança, privacidade, volatilidade, regulação de regulação do próprio protocolo. Mas tudo isto leva um bocado de tempo a amadurecer e daí não existir uma grande adoção de Bitcoin. Portanto, há uma pequena probabilidade de uma grande mudança. A mudança será a reinvenção por completo do sistema, de todo o sistema financeiro. A pergunta de qual é que era o objetivo será uma mudança. Portanto, o Bitcoin como uma nova reserva de valor, uma versão 2.0 do ouro, o Bitcoin como moeda global e unidade de conta, transacionar em Bitcoin, e uma economia orientada para a poupança, em contraponto com uma economia orientada para o consumo, como é a nossa hoje em dia.
implicações enormes para os Estados e os bancos centrais, porque vem desta forma o seu monopólio sobre o dinheiro e o controle sobre o dinheiro fugir das mãos. Como é que vocês acham que será daqui a 30 anos? Deixem nos comentários uh, qual é que é a vossa opinião sobre o Bitcoin. Obrigado, mais uma vez. O meu nome é Tiago. Tenho aqui os contactos, tanto meus como dos criadores da apresentação. Espero que tenham gostado. Há mais uns quantos slides sobre perguntas e mitos, mas eu se calhar vou guardar para um outro vídeo, também para não amassar muito, e este já vai com quase uma hora. Se calhar não vale a pena vermos isso agora, mas eu faço depois talvez um follow-up a este, com os mitos e as respostas a algumas perguntas que são recorrentes. Pronto, era só isto. Obrigado por terem aguentado este tempo todo e até uma próxima.